uma opção que você habilita de apresentação, que ele habilita um controlezinho aqui de navegação também, mas não é muito prático com o indicador, com essa opção aqui. Fica muito melhor. Por exemplo, se eu clicar aqui em exibição, aí ele monta todas as minhas páginas de relatório, ó, todos os meus indicadores, e eu posso navegar aqui. Mas aí, já que você criou o ícone aqui, você pode fazer por aqui também, né? Mas dá para fazer por essa função de visualização também. Aí quer sair, fecha aqui a parte de exibição. Como a gente tem alguns minutinhos ainda, eu vou considerar só um acumulado com vocês, uma medida de acumulado, para a gente poder, aí eu acho que fecha um ciclo aí legal, que já vocês vão conseguir fazer bastante coisa aí só com esse conteúdo mesmo, que não sabia nada. Qual que é o conceito de acumulado? Já que a gente tem aqui o valor total, né? A gente tem aqui o valor total e, inclusive, criou uma medida com valor geral aqui, com os valores gerais. Então, por que criar uma medida com um acumulado? Porque quando a gente entra na análise do tempo, usando o tempo como dimensão, a gente começa a esbarrar em alguns percalços aí para análise. Por exemplo, se eu quiser comparar o acumulado do ano com o acumulado dos 12 últimos meses, são informações diferentes. E aqui, por exemplo, no nosso exemplo, a gente tem o acumulado geral do período todo. Embora dê para usar essa informação no objeto visual, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Se a gente pegar o valor, vamos botar aqui o valor baixado, e distribuir ele numa matriz de tempo, nos meses, por exemplo, a gente tem os valores de cada mês. Eu vou botar aqui como matriz, fica mais fácil de a gente entender. Eu vou adicionar aqui na hierarquia o ano, que aí entra naquela visão de matriz que dá para a gente compreender melhor a dimensão do tempo e o acumulado. Aqui, por exemplo, eu estou com a coluna mês. Qual é a ordem que eu quero dar para ela? O mês, o nome do mês, e normalmente, às vezes, acaba pegando abril, não sei o quê, né? Quando eu boto aqui por mês, ele vai ordenar por janeiro até dezembro. E aqui eu preciso ver se eu coloquei crescente ou decrescente, né? Ele está pegando pelo nome do mês, né? Não, tá não. Janeiro, junho. Acho que eu estou ordenando aqui por valor. Ó. Ordenar por mês. Aí. E aí, se eu colocar o nome do mês, vou ver o que ele vai fazer, se ele já está ordenando. Aí já está considerando. Nessa parte aqui de classificação de coluna. Você seleciona o campo, a coluna que você está querendo ordenar, né? E aqui ele apresenta algumas opções daquela tabela. Vou tirar o nome do mês aqui só para a gente seguir. Deixa eu só mudar aqui a formatação para ficar melhor, para a gente entender. Beleza. Então, ó, o acumulado, o que é o acumulado? É a soma dos valores, seja ele qual for, recebimento, pagamento, saldo. Aqui a gente vai considerar os baixados como exemplo. Até uma data específica, dentro de um range de datas. Eu vou fazer o acumulado geral aqui e a replicação dele por mês, por dia, por trimestre, por ano, é bem simples de caminhar. Inclusive, tem algumas funções DAX já pré-definidas que fazem algumas dessas medidas. Então, vou botar aqui valor acumulado total. Vai ser o quê? Vai ser o nosso baixados, né? O nosso valor baixados total, perdão, aqui, vai ser ele dentro de uma calculate, né? Aí aqui,
no nosso filtro, a gente vai pensar em qual é o período que a gente quer acumular. Se for um acumulado geral, uma forma bem simples de fazer isso é a gente usar a função filter. O que essa função filter faz? Ela retorna a tabela filtrada, ou seja, eu digo para ela qual é a tabela que eu quero que ela filtre e ela me retorna apenas aquela informação que eu estou querendo, aquela coluna que eu estou querendo, ou se eu quiser estender o filtro para um ranger menor. Aí. Tem um truquezinho que eu uso aqui para gerar o acumulado, que é já prevendo não ter valores futuros atrapalhando na visualização do gráfico. Mas para a gente fazer aqui na matriz, eu acho que não vai precisar dele, não. Primeiro de tudo que eu faço aqui, eu vou criar uma variável, que é o quê? Eu vou armazenar a maior data que eu tenho, max data aqui, a maior data que eu tenho na minha tabela de datas, lá na dcalendário. Então, aqui eu declaro a variável com a função var, aqui eu nomeio ela, e aqui eu digo o que vai ter dentro dela. No nosso caso específico, vai ser a função max da minha coluna datas lá da dcalendário. Ele vai fazer o quê? Ele vai lá na dcalendário, pega essa coluna, qual é a maior ocorrência que tem no contexto que a gente está analisando. Aí ele traz para a gente. Esqueci de segurar o shift. Espera aí. Aí aqui eu dou o return para poder continuar com o meu código. E aí assim eu vou fazer minha calculate filtrando a minha dcalendário lá. Nesse caso eu uso aqui a tabela toda, para ele percorrer a tabela toda. E vou comparar no meu filtro o quê? Se a minha data máxima, é menor ou maior do que a data do contexto que eu estou analisando. Na verdade, é o contrário, né? Eu vou comparar a data do meu contexto de análise, ou seja, a coluna data lá da minha dcalendário, se ela é menor ou igual à variável que a gente criou, a max data. Fecha aqui a filter, fecha a calculate. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores enquanto a data da minha análise for menor ou igual à maior data que eu tenho lá na minha dcalendário. Arrastando aqui para o objeto, vai ficar fácil da gente entender. Deixa eu botar na mesma formatação aqui. Aí fica fácil a gente ver o comportamento dos valores acumulados. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a fonte. Aí, acho que dá para ver melhor aí. Então, aqui, ó, considerando o contexto de data aqui por ano, os valores são iguais, né? Quando a gente desce na hierarquia para o mês, o meu contexto muda, o meu contexto de filtro muda. Então, no mês de janeiro, os valores vão ser iguais, mas em fevereiro, o meu valor acumulado, ele vai lá, percorre a minha decalendário e verifica. Em 29 ou 28 de fevereiro, a maior data que tem nesse contexto é menor ou igual do que o contexto que está sendo analisado, fevereiro. Se for, ele vai pegar tudo que foi pago ou foi recebido naquele período. No nosso exemplo aqui, o que foi baixado naquele período. Então, essa linha aqui no valor acumulado é igual a janeiro mais fevereiro. A mesma coisa aqui, ó. Essa terceira linha é igual a esse, mais esse, mais esse. A quarta linha, a soma dos três anteriores, mais a quarta linha.
Então, a gente tem um acumulado geral. Aí eu falei de um truquezinho que eu uso para evitar esse tipo de problema aqui, ó. Porque chega um momento que eu não tenho mais valor baixado, mas como eu ainda tenho datas na minha decalendário prevista, ainda tenho datas previstas, ele cria um acumulado, por assim dizer, que ainda nem existe, né? É um acumulado falso, por assim dizer. Quando a gente transforma isso num objeto visual de gráfico, isso fica meio estranho na... Deixa eu eliminar aqui, reordenar aqui as informações. Epa, meu Power BI pediu arrego aqui. Agora foi. Deixa eu botar ele aqui como... Aqui. Aqui até que ele não mostrou... Eu tenho que tirar o contexto, eu tenho que descer uma linha aqui. (2021) aqui. Fica dando essas lacunas aqui, ó, porque eu tenho valor acumulado para esse período, mas não tenho valor baixado. Aí ele dá essas falhas no objeto visual. Igual ficou aqui na matriz. Quando a gente vai lá no... Deixa eu subir aqui. Aí. Aí. Então ele fica com esses valores aqui, ó, repetindo, e às vezes vai atrapalhar o nosso objeto visual. Aí tem um truquezinho que eu uso para já eliminar isso aqui. Tem gente que vai e cria uma coluna para verificar se nesse período aqui a pessoa teve título baixado ou não. Também funciona. Mas aí na lógica, o que eu penso? Se eu quero analisar o acumulado, eu vou analisar sempre até um período atual. Eu não vou analisar acumulado para frente, porque provavelmente não vou ter realizado nenhuma informação para frente. Em raros casos, essa informação vai existir. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, esses valores para frente aqui, eu não consideraria numa análise financeira, principalmente baixados, porque a gente sabe que o título baixado para frente ele ainda não foi baixado. Só vai ser realizado na data do vencimento dele, ou caso ele tenha sido pago antecipadamente. Aí eu precisaria considerar a data de quitação dele. Então, eu uso um if para poder verificar se a data que ele está considerando aqui no contexto é igual a hoje, ou menor que hoje. Se for, ele exibe para mim o valor acumulado. Se não for, ele não exibe. Então, na própria medida aqui do acumulado geral, eu coloco um ifzinho antes da calculate. Ou seja, esqueci aqui do shift. Aqui. Eu coloco um if aqui, verificando o quê? Se a max data, que é a variável que a gente criou lá, né, for menor ou igual à função today, ou a função data de hoje do sistema, aí sim ele faz toda a calculate. Se ele chegou lá embaixo e viu que na verdade, se ele verificou a max data não é menor nem igual a hoje, ou seja, é uma data futura, aí eu peço ele para botar a função blank. Aí o que vai acontecer? Ele vai sumir com os valores para frente. Ó. Como eu tenho essa base aqui, ela tá um pouco, ela é fictícia, né? Eu tenho valores baixados para frente, mas na realidade isso não vai existir. É muito melhor do que eu ir lá e criar uma coluna para verificar se houve venda, se houve baixa nesse período. E eu não preciso criar outra medida também, né? Eu boto um verificador, pelo menos eu utilizo muito meus dashboards online, ou seja, com as informações atuais, sempre do dia, sempre da semana no máximo.
Então, eu posso verificar se a informação está dentro do mês. Por exemplo, eu quero considerar maio ainda, maio também, o que já foi baixado. Que aqui ele está considerando os baixados até hoje, pegando a data de hoje. Então, as baixas para frente de maio ele também não considerou. A gente pode considerar aqui, chamar aqui o mês da data máxima e também o mês a função mês da função today. Se eu colocar aqui, chamar a função month, ele vai trazer para mim aqui o mês só, no caso o mês 5. Eu não sei se vai dar certo aqui na variável, mas na outra eu fiz outra variável. Vamos ver se dá certo. Nunca testei, não. Deu certo. Então, ele pega o que já foi baixado no mês de maio. Só que o que acontece? Como eu restringi a análise apenas ao mês da variável, por isso que no outro eu criei a outra variável. Não lembrava, mas provavelmente foi por isso. Aqui eu estou restringindo o quê? Só o mês. Então, ele voltou lá no ano de 2019, e se não for o mês que eu não for menor nem igual ao mês que eu determinei, ele também está zerando. Então, são cuidados que a gente tem que ter também na hora de criar essas gambiarra, não, esses recursos. Deixa eu voltar nela aqui. Tirar esse muff aqui da data. Poderia ser ano também, né? Tem a função year, que a gente pode usar também, só dentro do próprio ano. Mas já resolve aí para datas futuras. Se quiser considerar o próprio mês ainda, a gente pode usar uma outra variável para armazenar o mês da maior data e chamar ela ali no comparativo também, do if. Ou pode ter, do mesmo jeito que eu fiz ali com o mês, fazer para ano também, que aí ele incluiria o 2019 também. Eu teria que fazer dois verificadores, na verdade, duas cláusulas, né, ali, né? O mês igual a max data e o ano igual a max data. Aí ele faria essa verificação, manteria os valores futuros em branco, mas traria os valores do ano anterior, dos meses que eu não especifiquei lá. Aí, por exemplo, num dashboard que eu tenho aqui, que eu criei para uma empresa, eu tenho os valores, eu tenho os acumulados eu tenho esse acumulado total, eu tenho o acumulado semanal não, mensal, por trimestre e por semestre. Aí esses acumulados, o conceito é o mesmo, é avaliar a soma do valor que a gente está analisando até uma data específica, um período específico. E aí esse período pode ser, por exemplo, os 12 últimos meses. Por exemplo, aqui a gente poderia criar um acumulado do ano e ele daria esse valor aqui em 2019. Mas, se eu quisesse analisar dos últimos 2 meses, quando virasse o ano, o valor não poderia ser o mesmo, ele teria que fazer uma análise. E tem também a opção da gente ter esse totalizador aqui. Tá vendo que ele não traz o total aqui embaixo, né? Tem uma forma de a gente chamar esse total aqui, para quando a gente colocar ele no objeto, de matriz, de planilha, também ter essa informação de totalizador, não só no geral, né? No primeiro período, mas também em todos os níveis de análise, em todas as dimensões que a gente estiver analisando, todo o contexto que a gente estiver analisando. Tem também o acumulado por mês, já tem função pronta, já tem uma função DAX pronta para isso. Tem o acumulado por trimestre, também já tem uma função pronta para isso. E são análises bem interessantes, porque você vai vendo, conforme você vai construindo as medidas, você vai vendo a diferença de um para o outro. E o acumulado móvel, né, que você pode definir o período dos últimos 12 meses, dos últimos 15 dias, dos últimos 3 meses, e você vai, conforme o seu relatório vai se atualizando, ele vai navegando esse acumulado e fica diferente do acumulado geral.
Beleza? Então, galera, eu acho que já deu aí para dar uma situada aí de algumas funções. Assim, eu acredito que a gente abordou aqui pontos bem importantes a respeito do Power BI, bem práticos aí para o dia a dia, principalmente a parte de ETL e aí agora essas medidas e principalmente as dicas aí de boas práticas. Eu acredito que mesmo que a gente já tenha um conhecimento mais aprofundado aí, talvez, mas algumas dessas dicas aí nem todo mundo que dá treinamento passa. E como eu falei, função DAX por si só ela não define a habilidade da pessoa em construir dashboard. A pessoa precisa conhecer dos processos também. Então, mais do que estudar o DAX, também é preciso a gente estudar processos, entender qual é o objetivo da informação que a gente vai criar, porque principalmente se a gente for prestar serviço para uma empresa, para um grupo empresarial, para clientes finais, a gente às vezes não conhece o processo do cliente e sente uma dificuldade, acha que vai conseguir resolver com uma coisa, com uma função, e às vezes poderia resolver de uma forma bem mais simples, mais rápida e economizar o tempo aí, o dinheiro do nosso próprio tempo, nosso próprio dinheiro, né?